agora ao nosso TNews, edição local para Cascavel e para toda a nossa região. Uma excelente manhã para você que já estava acompanhando o nosso TNews estadual. Segue comigo, Carla Gimenez, a partir de agora, nesta segunda-feira, dia 9 de setembro do ano de 2024. E não só comigo, estamos recebendo nesta manhã o nosso jornalista, comentarista aqui da programação, com seus pitacos hoje um pouco diferentes, né? Jairo Eduardo, jornalista do Pitor. Tudo bem, Jairo? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, bom dia, Carlinha. Bom dia, nossos ouvintes. Saudações, um abraço para todos vocês. Uma ótima semana para cada um dos nossos ouvintes. Saudações. E o motivo da sua presença aqui é o início das nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. A boa parceria que fizemos, a convite do Márcio, quando ele dizia, não o Márcio que está no estúdio hoje, né? O Márcio Martins, da rádio, quando ele nos desafiou a fazer aqui uma prosa com os candidatos a prefeito de Cascavel, numa parceria da Rádio T com o Pitocast e o podcast do Pitor. Isso mesmo. Então, a partir de agora, fique à vontade, o Jairo comanda a nossa entrevista. Já recebemos nesta manhã o candidato à Prefeitura de Cascavel, Márcio Pacheco. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Jairo. Muito prazer em estar aqui falando com toda a grande audiência da Rádio T. Vamos nesses próximos minutos aí fazer um bom bate-papo, apresentar um pouquinho das nossas propostas, falar da boa política que a gente pretende pensar e implementar para Cascavel a partir do ano que vem, com a graça de Deus. Perfeito. Estão no estúdio aqui também o João Guilherme, colega jornalista, o Bruno, que é o nosso repórter cinematográfico, acompanhando o nosso trabalho aqui, até ajudando a produzir imagens para que a gente possa depois replicar, né, Carla? Vamos lá. Márcio, tenho notado no seu programa eleitoral, na TV notadamente, e algumas inserções também na rede social, que você tem enfatizado muito questões como as vagas do CEMEIs, né? E eu tenho alguns dados aqui que desafiam a sua proposta, Márcio. Veja só, 5 mil crianças aguardam vagas no CEMEIs, né? Segundo a secretária de Educação, seriam necessários 27 novos CEMEIs com 180 crianças cada para zerar essa possibilidade. Foi tentado aqui parcerias com a iniciativa privada, com escolinhas. No entanto, olha esse número, amigo ouvinte, nascem todos os dias, o número de nascimentos por ano em Cascavel, 600 a 650 crianças por mês. Isso gera uma demanda imensa. Associado a isso, candidato Márcio Pacheco, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa os gastos com RH, com recursos humanos da Prefeitura, em 54%. E todo o serviço que você presta, notadamente esse desse mês, pede muito RH, pede muito recursos humanos. A pergunta, então, candidato Márcio Pacheco, é como viabilizar, do ponto de vista financeiro, a sua proposta, que é notável, que é meritória, de zerar o CEMEI, mas que todos os prefeitos anteriores tentaram fazer, até porque seria um ativo político fantástico, mas que não foi possível. Por favor, candidato, exponha melhor a parte financeira da sua proposta. Jair, um candidato que pretende ser o prefeito de uma cidade, ele tem que encarar desafios com a seriedade, com a responsabilidade e com o tamanho do desafio que é. Nós não podemos entrar numa campanha já com uma proposta derrotista, de que não é possível resolver os problemas. Os problemas têm solução. Basta estabelecer como prioridade. Talvez não foram solucionados até hoje, porque nunca foram colocados com a devida prioridade que tem o povo, as pessoas que precisam. Vou te dar um exemplo rápido. A APAI de Cascavel. Vieram para mim e falaram, Pacheco, a APAI de Cascavel está em construção um centro de saúde, mas parou a obra no meio e você não pode ajudar, infelizmente, porque é uma entidade filantrópica e o Estado não pode passar dinheiro direto para uma entidade filantrópica. Nunca isso aconteceu antes no estado do Paraná. Nós que não concordamos com essa ideia de que é um político que as coisas não têm solução, nós temos que correr atrás. Fui atrás, diálogo com o governo do estado, diálogo com o secretário de saúde, foi reorganizada a questão do entendimento da Procuradoria-Geral do Estado e um ano depois nós conseguimos a autorização do governo e a liberação do recurso de 1,8 milhão e a obra está aí, nesse momento, em andamento. A questão dos CEMEIs, Jairo, é uma situação que se arrasta há muito tempo. Essa ideia de que nascem crianças todos os anos é uma verdade, mas todos os anos também as crianças elas vão envelhecendo e elas vão deixando as vagas dos CEMEIs porque elas vão para o ensino, vamos dizer, regular, vamos assim dizer. Então também abrem novas vagas. A nossa proposta, Jairo,
é uma proposta de compromisso com aqueles que de fato precisam da saúde pública e das vagas do ICMEIs de maneira especial. As vagas do ICMEIs não houve de nossa parte uma proposta objetiva de zerar a fila do ICMEI. O que há é uma tentativa e nós vamos reduzir drasticamente. Vamos buscar zerar. Esse é o nosso propósito. Para isso nós temos algumas propostas. A questão do limite prudencial que você fala. Esse ano nós temos uma arrecadação de 1,7 milhão de reais. Para o ano que vem, a perspectiva de arrecadação é de 2 bilhões de reais. Então nós já teremos aí um aumento substancial do limite prudencial, que poderá haver novas contratações com essa diferença de 300 milhões desse ano para o ano que vem. Nós temos propostas de construção de alguns novos super CMEIs, que isso dá para fazer e nós vamos fazer. Nós temos CMEIs hoje que têm capacidade de acolher mais crianças, que é o caso do CMEI do Interlagos, por exemplo, que comporta ali em torno de 300 crianças e hoje está sendo ocupado por um número de 100 e poucas crianças, ou seja, pela necessidade de contratação de novos servidores. Nós vamos trabalhar com a ampliação das atuais estruturas que existem e que são possíveis de serem aumentadas ali. CMEIs que são pequenos em áreas grandes. Você aumenta a estrutura sem um gasto tão elevado e, ao mesmo tempo, você permite o acomodamento de mais crianças. Nós também vamos trabalhar, vamos ampliar essa ideia, vamos ampliar bastante essa ideia da parceria público-privado para que as escolinhas particulares de Cascavel possam acolher essas crianças. Nesses casos, já vamos trabalhar com a condição financeira da mãe. Se ela não tem condições de pagar, a prefeitura vai dar um vale integral para que ela possa ter a sua criança matriculada. Se ela tiver na medida em que ela tiver uma condição, nós vamos avaliar o perfil social dessa mãe para que ela possa também ter um auxílio, mas talvez dentro do limite da condição social e financeira em que ela se encontra. E a proposta mais, e nesse caso não entra no limite prudencial. E a proposta mais ousada que nós temos e que nós vamos implementar, Jairo, é a ideia que já nasceu nos Estados Unidos, já existe em Curitiba, que é de chamar os nossos empresários, grandes empresários de Cascavel, para também uma parceria público-privada, onde eles viabilizam a estrutura física, e nós viabilizaremos professores e demais monitores, enfim, a necessidade humana para cuidar dessa criança na empresa, ao lado da empresa. A mãe vai estar feliz por estar com seu filho ao lado da empresa trabalhando, podendo cuidar dele. O empresário vai estar feliz porque ele precisa da mão de obra daquela mãe. E, claro, a prefeitura vai conseguir atender a necessidade daquela mãe que precisa de trabalhar para poder melhorar as condições financeiras da sua família. Mas, igualmente, você tem falado muito sobre as demandas da saúde pública, que é uma questão que muita gente chama assim, saco sem fundo. É uma expressão muito comum a gente ouvir quando está conversando com gestores de saúde. Quanto mais estrutura você dá, mais demanda você gera. Itaipulândia sempre é citada como um exemplo. Chegou a atrair até brasiguaios, e o prefeito lá na época, o Miguel Bayer, teve que recuar da sua universalização ali de procedimentos. E você tem dito, candidato Márcio, que você vai atacar essa questão das saúdes, das filas, embora as que cirurgias represadas são da conta da 10ª Regional, é isso, né? Me ajude aí, do governo do estado do Paraná, não necessariamente da Secretaria Municipal de Saúde. Mas como atacar essa questão das filas e congestionamentos nas unidades básicas, Márcio? Jairo, candidato e prefeito que não tem como prioridade resolver o problema do povo, terceiriza. Fala que a responsabilidade é de outro ou fala que não tem condição. Eu não sou candidato, não sou político de terceirizar. Eu vou chamar para mim essa responsabilidade. A prefeitura tem o dever de cuidar do seu cidadão, de cuidar especialmente daqueles que mais precisam. Você vê, Jairo, quem tem plano de saúde, quem tem condições de pagar, vai no médico, o médico resolve o problema dele. Quem não tem condições de pagar, que precisa de uma cirurgia, não tem outra coisa a fazer a não ser ficar rezando e pedindo que um dia alguém da prefeitura ligue para ele para fazer aquela cirurgia. Que com dados da prefeitura hoje são próximo ou mais de 6 mil pessoas que aguardam por aquela cirurgia de vesícula, de hérnia, de coluna, de joelho, tantos problemas que existem. E como que pode, Jair, uma cidade rica como é Cascavel, que no ano que vem tem uma perspectiva de arrecadação de mais de 2 bilhões de reais, não poder resolver um problema que faz com que as pessoas sofram. O prefeito não pode descansar, Jair, sabendo que as pessoas estão sofrendo, sabendo que as pessoas estão aguardando por um exame há anos, por exemplo, um exame de colonoscopia. Quem tem plano de saúde
ou pode pagar, chega no médico, o médico fala assim, olha, vamos fazer uma prevenção, vamos fazer um exame para ver se você tem ou não algum problema. Quem não tem condições de pagar e vai na saúde pública, quando o médico pede um exame de colonoscopia, por exemplo, Jairo, ele pede porque ele já está com a suspeita de que aquela pessoa já tem possivelmente uma doença grave no seu intestino. Hoje em Cascavel é pelo menos 3, 4, chegando a 5 anos para a pessoa fazer um exame de colonoscopia. Gente, isso é inadmissível, isso é desumano. Um prefeito que não tem condições de atender um problema de saúde desse, como é que fala assim, Jairo? Cascavel, mas não tem como. Como é que outras cidades grandes do Porto de Cascavel conseguiram resolver o problema? Eu vou resolver o problema das cirurgias e no caso das cirurgias eletivas, no caso dos exames, no caso das consultas com especialista, aquela mãe que está me ouvindo agora, que precisa de uma consulta com um neuropediatra, que precisa de uma consulta com um especialista, eu vou resolver esse problema em Cascavel. Financeiramente, vou falar para você financeiramente, porque nesse caso não envolve questão de limite prudencial. E a questão das pessoas que estão aguardando por cirurgias oftalmológicas. O total desse gasto, já hoje, em torno de 45 milhões de reais. Financeiro. Mas só o financeiro não resolve. Mas nós concordamos que se você tiver o dinheiro, já é 80% do caminho aberto para resolver o problema. 45 milhões de reais num orçamento de 2 bilhões de reais, Jairo, é o mesmo que você economizar 45 reais, você que está em casa me ouvindo. Você faz de conta, acredito que você ganha 2 mil reais. Em algum mês o teu filho teve um problema de saúde, precisa de comprar um remédio que custa 45 reais. A mãe que se preocupa com seu filho, ela consegue tirar mais do que 45 reais de um orçamento de 2 mil. Assim também serei eu. 45 milhões num orçamento de 2 bilhões de reais é a mesma coisa de você economizar 45 reais num orçamento de 2 mil. É possível fazer, eu vou fazer, e o prefeito que não tiver condições de, para tirar a dor do seu povo, economizar 45 milhões no orçamento de 2 bi, não serve para ser prefeito de Cascavel. Nós vamos zerar essas filas agora, diferente das filas do CEMEIS, que às vezes você tem que se esforçar, mas tem dificuldade por causa do limite prudencial, a saúde pública nós vamos resolver. Em Cascavel, com a estrutura que nós temos, vamos fortalecer as parcerias com os HPPs da região toda de Cascavel, que pode fazer essas cirurgias de média complexidade, e também vamos buscar estabelecer a parceria com o Hospital de São Miguel do Iguaçu, que não está estabelecido nesse momento. Vamos estabelecer o que não existe nesse momento em Cascavel, a parceria com a HU para fazer os exames, que também Cascavel não tem essa parceria. A HU atende vários municípios da região e não tem parceria com Cascavel. Nós vamos estabelecer essa parceria para que o HU também nos ajude com esses exames. Então, o cidadão que está em casa, além de tudo, já falando da saúde, eu vou construir um hospital na região norte, tão prometido e nunca cumprido, que foi causa de campanhas anteriores, promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Eu sou um homem de palavra que honro aquilo que me faz compromisso. Vamos construir um novo hospital, 100% atendimento SUS na região norte de Cascavel, para também melhorar essa estrutura, para fazer as cirurgias, para aumentar a quantidade de leitos e atender a nossa população de toda Cascavel, mas será na região norte de Cascavel um novo hospital. Pacheco, encerrando esse primeiro bloco, não é, Carla? Uma última questão, e até peço uma objetividade para o candidato. O prefeito Paranhos chamou para ele também a questão da saúde. O prefeito Lísias chamou para ele. O prefeito Edgar chamou, matou no peito. Inegável que, e até você já disse isso em entrevista anterior, que o Paranhos, por exemplo, dedicou 16, 18 horas por dia a essas causas e não conseguiu resolver. Notadamente, essa obra na região norte, esse hospital na região norte de Cascavel. Tentou-se ali, naquele hospital que funcionava ali no São Cristóvão, virou retaguarda depois, virou Covid, mas não se conseguiu dar conta dessa demanda. O que é que você, Pacheco, por favor, me responda resumidamente, tem que o Paranhos não tem, que você consegue resolver uma demanda dessa dimensão? Eu tenho compromisso de verdade de resolver o problema do povo. Prioridade, Jair, é uma questão de prioridade. Se a dor do povo for prioridade para o prefeito, ele consegue resolver. Agora, quando a prioridade é muito mais a propaganda do que resolver o problema do povo, aí fica justificando que não é responsabilidade da prefeitura, que é responsabilidade do Estado, que não tem condições. Tem condições e eu vou fazer. Eu venho do meio do povo, Jairo. Eu cresci precisando de chegar às 3 horas da madrugada para pegar uma ficha de consulta para o meu pai. Eu sei a dor que sente essa pessoa. Eu cresci usando o transporte coletivo para ir à faculdade. Eu não nasci em berço esplêndido. E para mim o povo vai ser prioridade, Jairo. Mas
do que qualquer outra demanda que nós tenhamos. Antes nós temos que resolver o problema das pessoas, cuidar da cidade, dos problemas que existem, e aí nós vamos ampliando para pensar em novas grandes obras que servem para você fazer muita propaganda, mas que às vezes pouca necessidade tem para resolver o problema do povo. Imagina uma pessoa que está lá já aguardando há tantos anos para fazer uma cirurgia de visão, sem enxergar e não consegue. Não existe, Jairo, você pensar num orçamento de 2 bilhões de reais e falar que não tem como resolver um problema desse de cuidar. E não é das cirurgias daqui para frente. Daqui para frente, nós temos que pensar numa estrutura que tenha condições de não continuar aumentando essa fila. Nós estamos falando de zerar essas filas que estão atrasadas em Cascavel. Essas filas que as pessoas estão aguardando até quem está em casa sabe do que eu estou falando, gente. Quem vai lá no bairro sabe, da pessoa que está impossível se admitir, já que essa pessoa aguarde 5 anos para fazer uma cirurgia. Isso é inadmissível com o orçamento da riqueza que tem em Cascavel. Basta fazer investimentos com prioridade. A minha prioridade será o povo e vou resolver o sofrimento. Quem está sofrendo mais vai ter a minha atenção primeira. Quem está sofrendo aquela dificuldade, Jairo, aquele sofrimento para atravessar aquele trevo da Portal, que é uma vergonha. Como é que Cascavel não resolveu aquele problema, gente? Quanto que custa para fazer um viaduto ali? Em torno de 30 milhões de reais. Será que Cascavel, só eu, Jairo, nos últimos 3 anos como deputado, que sou apenas um deputado que atende Cascavel, eu viabilizei para Cascavel mais de 30 milhões de reais para a cidade de Cascavel. Como é que você vai falar que não tem dinheiro, que não tem condições de fazer? Eu vou fazer, vai ser a minha obra primeira, aquele viaduto ali, para acabar com aquele estrangulamento do viaduto da Portal, que tantas pessoas têm morrido ali. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem sofrendo e morrendo com um discurso que não dá para fazer. Dá para fazer e eu vou fazer. Perfeito, já vamos para o intervalo comercial. Básico, não é? A respeito dos compromissos assumidos pelo candidato Pacheco. Eu vou falar um pouquinho dos arranjos políticos. Pacheco, antes dessa eleição começar, era quase que pacífico que havia um bom entendimento entre o grupo que você comanda e o grupo do Paranhos. E que, numa eventualidade, numa suposição de um segundo turno entre o Edgar contra qualquer um de vocês, contra Pacheco ou contra o grupo do Paranhos, haveria naturalmente uma união entre o grupo do Pacheco e o grupo do Renato contra uma eventual presença do ex-prefeito Edgar Bueno no segundo turno. Eu vejo que muita coisa aconteceu depois dessa primeira percepção inicial. Pacheco, você está magoado com o pessoal da articulação do Passo, quando aconteceram situações como aquela da remoção do seu então candidato a vice, o Rômulo Quintino. Tem como ajustar isso num eventual segundo turno, ou você já diria assim, não, esse prato quebrou e não ajeita mais essa eventual aliança Pacheco-Passo num segundo turno da eleição? Não, Jair, veja, a política se faz com construção, com diálogo, com inteligência. Nós queremos vencer as eleições e, com a graça de Deus, vamos vencer as eleições. E estamos trabalhando, Jair, com muita força, com muita humildade. Estamos transmitindo uma mensagem para o povo de Cascavel, para entender o tamanho do compromisso que eu tenho com toda a população, com a cidade de Cascavel, especialmente com aqueles que mais precisam. E por essa razão, Jair, nós temos motivos inúmeros para acreditarmos que a eleição não é impossível, que nós vençamos a eleição no primeiro turno em Cascavel. Estamos trabalhando para isso, acreditamos nisso e vamos trabalhar. Mas, é claro, nós temos que ter a humildade de saber que pode existir um segundo turno. Se tiver, com a graça de Deus, estaremos lá. E toda a conversa ela é bem-vinda para nós pensarmos o futuro de Cascavel. Agora, é evidente, Jairo, que nós não podemos ficar sem reagir ao comportamento muito rasteiro que o time, o grupo que está em torno do Renato Silva tem feito. Eles querem ganhar a eleição em Cascavel por WO, sem ter concorrente. Querem fazer de tudo para estrangular, para desestabilizar os demais grupos. Por exemplo, foi feito já um trabalho que não se faz de tentar tirar a minha candidatura. Não é só a questão do vice. Foi feito de tudo para que nem candidato eu pudesse ser em Cascavel, quando me tiraram o Partido Republicanos. Por quê? Porque como eu sou deputado estadual, eles sabiam que se eu não tivesse o partido, não poderia ser candidato, que eu poderia perder o mandato de deputado. Por graça de Deus, porque a minha família, nós sempre dizemos, a minha esposa sempre diz, amor, vamos fazer bem feita a nossa parte, porque tudo o que acontece está nas mãos de Deus. Se Deus não quiser, nós também nem devemos querer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas se Deus quiser, até quem quer atrapalhar acaba ajudando. E é o que tem acontecido, Jair. Tiraram os republicanos de mim,
por graça de Deus e o trabalho do nosso líder maior, Ricardo Barros, nós conseguimos a carta de anuência e hoje eu sou candidato pelo Partido Progressistas. Quando eu sou candidato pelo Partido Progressistas, vem mais um golpe. Quando nós tínhamos ali feito o entendimento com o Rômulo Quintino para ser meu candidato a vice, eles vieram de última hora e tiraram o Rômulo para ir para o lado deles. Não vamos entrar nos detalhes do que aconteceu, cada um pode fazer a sua própria leitura, no sentido de enfraquecer a nossa candidatura. Então, Jairo, são posturas que não deveriam existir. Eu não faço isso com outros candidatos. Você veja agora, entraram com um processo também, com ação, né, para tirar a candidatura do Edgar. Gente, se quer ganhar eleição, ganha no voto. Ganha no voto. Eu quero ser prefeito de Cascavel ganhando no voto. E com a graça de Deus, nós vamos vencer a eleição com o povo. Eu não tenho apoio do sistema, eu não sou o candidato do sistema, eu não sou o candidato das máquinas, o candidato do sistema e das máquinas chama-se Renato Silva, eu tenho o apoio do povo. E é por isso que eu tenho que falar, o meu compromisso é resolver o problema daqueles que mais precisam, o problema do povo. Então, Jairo, são posturas que não deve se fazer. Eu não faço isso para prejudicar os outros candidatos. Quero ganhar a eleição democraticamente, debatendo ideias, vindo nas entrevistas. Eu acho que o candidato que quer ser prefeito de Cascavel, o mínimo que pode fazer é participar de debate. Como é que um candidato não participa de debate? Como é que um candidato não vem responder as perguntas que o Jairo vai fazer, que é uma entrevista que é para perguntar plano de governo? Quer dizer, nós temos visto o candidato que representa o sistema, que representa o poder em Cascavel, não vai em debate. Não foi na entrevista da KTV, não sei se vai hoje na entrevista da Jovem Pan. Como que quer ser prefeito sem responder as perguntas que o povo quer fazer? Quem que vai responder as perguntas que ele vai fazer para a saúde se ele não estiver aqui, Jair? Então, assim, agora, isso é simplesmente assim, uma maneira... Estou recebendo a informação aqui de que na Jovem Pan, agora, está recebendo aqui ao vivo aqui a informação de que a entrevista que estava confirmada, que é hoje por sorteio, para o Renato Silva ir na Jovem Pan, parece que não vai na Jovem Pan também. Quer dizer, como é que vai responder as perguntas que o povo quer fazer, que o jornalista quer fazer? Então, Jair, eu sou um candidato que vou em debates, que vou em entrevista, que estou no meio do povo, que quero ser eleito pela força do povo. Agora, havendo um segundo turno, e eles querendo conversar conosco, evidentemente, política não se fecha a porta, se faz construção. Mas durante a campanha, nós vamos trabalhar para ter o apoio do povo e não para ficar passando a mão na cabeça de quem quer que seja. Eu não sou candidato para ficar agradando A ou B. Eu sou candidato para agradar o povo, como diz o nosso slogan de campanha, Jair. Nós queremos ganhar a eleição para renovar, porque a renovação faz bem, leva energia nova, leva sangue novo, leva pessoas, ideias novas para cuidar de Cascavel. Renovar com fé em Deus e a força do povo. São esses dois que norteiam a minha vida. A graça de Deus e a força do povo. É isso que nós vamos trabalhar, Jair. Quando o deputado federal... Última pergunta, tá, gente? Quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve em Cascavel, você pediu para que ele afastasse o pai dele da campanha do Renato Silva? Jairo, o Eduardo Bolsonaro esteve em Cascavel por uma iniciativa sua. O Eduardo Bolsonaro, ele tem, cada um, não parece, Jairo, mas cada um tem a sua própria vida dentro da família Bolsonaro. Assim, eles conversam, dialogam, evidentemente, mas o Bolsonaro não veio a Cascavel porque ele decidiu não vir a Cascavel. Porque o Renato foi para o PL para vender uma ideia de ser de direita e o Bolsonaro percebeu que isso não é verdade. Que o candidato que representa a direita em Cascavel chama-se Márcio Pacheco. E por isso que o Eduardo Bolsonaro veio aqui na nossa campanha e o Bolsonaro não veio na candidatura, não veio aqui em Cascavel para a candidatura do Renato. Agora, importante destacar, Jair, prefeito tem que ser o quê? Prefeito tem que pensar no povo e em todos. Eu serei prefeito de Cascavel para cuidar de todos. De quem é de direita, de quem é de esquerda, de quem é idoso, de quem é jovem, de quem é homem, de quem é mulher, de todos. Prefeito não pode ser segregador. Eu tenho as minhas concepções ideológicas, as minhas concepções de vida. Eu defendo os valores cristãos, os valores da família. Sou contra a ideologia de gênero nas escolas, em qualquer lugar. Mas nós temos que pensar sempre naqueles que precisam. Quem está precisando de uma consulta, quem está precisando de um exame, de uma cirurgia, ele não está preocupado se quem vai resolver o seu problema é de direita ou é de esquerda. É quem puder resolver. E eu vou resolver, com a graça de Deus, os problemas daqueles que mais precisam em Cascavel, Jair. E cuidar de todos. Só para finalizar também, Jair, nós temos ainda um tempinho ali, você veja os nossos empresários, uma situação que eu não consigo entender, uma burocracia que não agrega para Cascavel. Um empresário da região norte é revendedor de carnes, perdeu uma licitação no HU de R$600 mil, por quê? Porque a prefeitura não conseguiu renovar em tempo o seu alvará
Como assim renovar em tempo o seu alvará? Sim, Pacheco, em Cascavel, todo ano, quem tem uma empresa aberta precisa de fazer um processo que pode chegar até a 6 meses para renovar o seu alvará. Gente, onde que tem razão um negócio desse? A partir do ano que vem, a renovação do alvará das empresas em funcionamento será automática em Cascavel. Os contadores sabem do que eu estou falando, o que significa essa burocracia, e os empresários sabem. Então nós vamos desburocratizar a vida do empresário e de todo cidadão de Cascavel, dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Quem quiser produzir e trabalhar em Cascavel, Jairo, terá a nossa mão estendida. Agora, os desocupados, os bandidos que estão até na Avenida Brasil incomodando as pessoas, esse terá a nossa mão firme, o nosso pulso firme e o rigor da lei, como policial federal que sou de carreira, que sei como lidar com esse tipo de gente que só quer incomodar a população de Cascavel. Pacheco, obviamente que você buscou na sua caminhada, até pela sua boa relação no Palácio Iguaçu, o apoio do governador, que não veio para o grupo do Paranhos. Você chegou a ter uma conversa com ele? Ele ligou para você? Como foi? Você disse em algum momento ao governador, então não põe muita energia lá, isso é comum na articulação política. Como é que foi essa decisão do governador e se você está chateado com o fato de ter sido preterido pelo Ratinho Júnior, que é um cara popular aqui em Cascavel? Jairo, o governador tem que estar de um lado ou de outro. E ele em Cascavel, pela amizade que tem com o próprio prefeito, pela longa estada da prefeitura, pelo partido, que estava, inclusive, o prefeito há pouco tempo, decidiu, a pedido dele, apoiar a candidatura do Renato. Tem um arranjo partidário, um arranjo que faz parte de um jogo político maior que envolve o Estado. Agora, é inegável que o governador não tem por que não gostar de mim. Eu sou base do governador desde quando ele foi eleito em 2018. Então, eu sendo prefeito de Cascavel, Jairo, é evidente que nós teremos uma excelente relação com o governador, uma excelente relação com os deputados estaduais, porque eu estou no 3º mandato como deputado, e tenho o apoio declarado de quem está hoje em primeiro lugar nas pesquisas para ser o próximo governador do Paraná, que é o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, o senador Sérgio Moro. Então, para Cascavel, é muito bom que eu seja prefeito, porque eu terei uma excelente relação com o governador Ratinho Júnior e terei, sendo o Sérgio Moro o próximo governador, uma excelente relação também com o próximo governador, o que vai ser bom para Cascavel. Então, não tem por que estar... Eu tenho que entender, é evidente que eu gostaria que o governador estivesse no meu palanque, mas por arranjos partidários que aí aconteceram, está aí fazendo também do lado. Que eu falo, o candidato das máquinas e do sistema chama-se Renato Silva. Eu sou o candidato do povo para a Prefeitura de Cascavel, Jair. Sabemos que é preciso ter um link com o governo federal. É a última pergunta? É. Como você pretende trabalhar? Quem são os seus interlocutores para trabalhar em âmbito de Brasília, Márcio Pacheco? Sabemos que você tem uma posição muito firme com relação ao governo que está lá no Palácio Planalto nesse momento. Você acha que isso pode, de alguma forma, fechar portas em Brasília, já que nenhum município independe do poder central que concentra o grosso dos recursos? O governo federal, Jair, ele faz aquilo que tem o dever de fazer. Quando passa recurso para a educação, passa dentro daquilo que tem a obrigação de fazer. Quando passa recurso para a saúde, é dentro daquilo que está nos programas que tem que fazer. Agora, a relação com o governo federal, Jair, será muito estabelecida através dos nossos deputados federais. Os deputados federais, eles têm as suas emendas. Só no nosso partido, no Progressismo, nós temos 5 deputados federais muito competentes, de Seu Esperafico, Tião Medeiros, Pedro Lupion, de Toninho Vancher, além dos deputados parceiros que são do MDB, do Podemos, senador da República. E claro, Jair, o governo federal, ele tem o dever de mandar para a nossa região aquilo que é nosso direito. Quanta arrecadação que vai para Brasília a partir do que vem de Cascavel, a partir do que vem da nossa região oeste do Paraná. Nós vamos fazer aquilo que tem que fazer. Se tiver que fazer a relação para atender o nosso povo, nós vamos estabelecer esse contato através de deputados federais, através... O deputado federal Nelsinho Padovani está em outro corpo político nesse momento, mas eu sendo prefeito, é evidente que ele vai estar junto conosco, nos ajudando a pensar novas conjunturas financeiras para ajudar a administração de Cascavel. Então o governo federal é muito vinculado aos programas, Jair. Não é tanto de relação, é muito mais dos programas. E a relação que for necessária, nós vamos estabelecer, respeitando, evidentemente, as posições, respeitando assim no sentido, eu tenho o nosso lado político, né? Eu não apoio esse governo, não é o governo que teve o meu voto, não tem o meu voto, não tem o meu apoio, mas ele é presidente de todo o Brasil. Não é presidente só daqueles que apoiaram ele, como eu serei prefeito de todos. Então, o que for necessário buscar de relação, nós vamos buscar, mas para atender o nosso povo. Por último, bem rapidinho, qual será o papel do seu vice no seu eventual governo, o Mantovani? Será de trabalhar efetivamente, de nos ajudar a pensar políticas públicas para Cascavel.
O Fernando é um homem público, Jairo, que chega, quando ele chega lá no bairro e que ouve a dor que o povo está sentindo. Ele, assim, com muita facilidade, ele chora, literalmente. É uma pessoa que tem sentimento, que é uma pessoa humana, que se emociona, que tem empatia, que tem sensibilidade com o outro. Então, para pensar essas questões no que envolve o social, o Fernando vai ser uma grande pessoa, além de ser um grande empresário, para nos ajudar a pensar também o que precisa de ser feito para que os nossos empresários trabalhem, tenham a mão estendida à prefeitura. Será um parceiro, com certeza, da administração pública para pensar junto comigo as políticas públicas para Cascavel. Perfeito. Acabamos de entrevistar o deputado Márcio Pacheco, candidato a prefeito de Cascavel pelo Partido 11 e o Partido Progressistas. Márcio, muito obrigado. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Quero agradecer, Jairo, agradecer Carla, agradecer a Rádio T, parabenizar pela iniciativa de fazer essas entrevistas. Quero, mais uma vez, me dirigir a você que está ouvindo nesse momento esse programa. Quero que você me dê a oportunidade de ser o próximo prefeito de Cascavel. O Edgar já teve a oportunidade de ser prefeito de Cascavel por 3 mandatos. O Renato Silva é o atual vice-prefeito, já teve a oportunidade de fazer na sua vida pública, eu nunca tive essa oportunidade. Eu quero que você me dê uma chance de ser prefeito, eu não vou decepcionar você. Eu vou surpreender as pessoas que acreditarem no nosso projeto. Eu faço política por amor, farei gestão por inteligência para pensar em todos, especialmente naqueles que mais precisam. Nós vamos resolver o problema das pessoas, vamos cuidar da cidade, cuidar de todos, especialmente daqueles que mais precisam. No dia 6 de outubro, me dê a honra de ser o próximo prefeito de Cascavel, com a eleição, com a graça de Deus, no primeiro turno. Vote 11 e muito obrigado. Deus abençoe a todos.